Despertei a habilidade de Rank F mais inútil da história. Ela pode resetar qualquer objeto não vivo designado num raio de 1 metro ao estado original. Mas na prática, dar refresh num livro só te devolve o mesmo livro. Dar refresh numa toalha só te devolve a mesma toalha. 3 meses depois do apocalipse zumbi, minha namorada pegou o último meio pacote de bolachas e me largou sem olhar pra trás, entrando direto no carro de outro cara. Antes de sair, jogou um copo vazio de miojo aos meus pés, como quem joga resto de comida pra cachorro. Não me culpe, amor. Sua habilidade é totalmente inútil, e se eu ficar com você, vou morrer de fome. No desespero, encarei aquele copo vazio e um pensamento maluco passou pela minha cabeça. Refresh. Um cheiro rico e suculento de carne explodiu no ar. Debaixo do invólucro rasgado, havia um bloco de macarrão perfeitamente formado e 3 sachês de tempero. Congelei. Minha habilidade não era inútil. Todos nós entendemos tudo errado. Resetar ao estado original não significava o estado de um segundo atrás. Significava o estado do exato momento em que aquilo existiu pela primeira vez. Um copo de miojo vazio. O estado original dele era um copo novo, lacrado de fábrica. Meu coração batia forte no peito, não de medo, mas de pura empolgação explosiva. Olhei ao redor do mercadinho saqueado. As prateleiras estavam cheias de embalagens rasgadas de salgadinhos e garrafas vazias. Para todo mundo aquilo era lixo, mas para mim era um tesouro sem fim. Não me apressei a preparar os noodles. No apocalipse, qualquer cheiro de comida chama visita indesejada. Subi com cuidado até o depósito do segundo andar da loja e bloqueei a entrada com estantes pesadas. Só depois de garantir que estava seguro, comecei o experimento. Coloquei um copo vazio de miojo no chão e sussurrei na cabeça. Refresh. Uma ondulação quase invisível percorreu o copo e, instantaneamente, outro copo novinho de macarrão apareceu. Contive a alegria e segui em frente. 10 minutos depois, uma montanha de 60 copos de miojo se erguia na minha frente. Minha habilidade tinha um tempo de recarga de 10 segundos, ou seja, miojo ilimitado para sempre. Então meus olhos notaram uma garrafa de água vazia ali perto. Refresh. Instantes depois apareceu uma garrafa de 500 ml cheia de água limpa. Olhei para um kit de primeiros socorros no chão, só restava a carcaça vazia. Atualizei. Um kit novinho surgiu nas minhas mãos e minha respiração acelerou. Comida, água, remédios, os suprimentos mais preciosos no apocalipse agora eram ilimitados para mim. Lily, você achou que minha habilidade era inútil? Espera só, um dia você vai estar de joelhos implorando por um pedaço de comida. Nos 3 dias seguintes me tranquei naquele depósito. As montanhas de embalagens vazias que se empilharam viraram minha matéria-prima. Chips, biscoitos, chocolate, qualquer coisa que enchesse o estômago, eu renovava em caixas e mais caixas de mantimentos. Bebidas e água engarrafada ocuparam metade da sala. O mais importante, achei um botijão de gás vazio. Com um fogareiro portátil da loja preso às costas, enfim pude comer algo quente. Fechei todas as janelas, fervi uma panela de água, rasguei 3 sachês de tempero e mergulhei delicadamente o bloco de macarrão. Quando aquele cheiro, há muito esquecido, bateu no meu nariz, as lágrimas vieram. Chorei e comi ao mesmo tempo, devorando tudo. Foi a refeição mais farta e mais tranquila que tive desde o começo do apocalipse. Com o estômago cheio, minha mente clareou. Permanecer ali não era solução a longo prazo. Os zumbis iam acabar arrombando, ou outros sobreviventes encontrariam um lugar. Precisava achar uma base mais segura e também armas. Ter só comida e água me tornaria alvo. Um cordeiro esperando o abate, enchi 2 enormes mochilas de trilha com tudo e abri a porta com cuidado para olhar lá fora. Alguns zumbis perambulavam sem rumo pelas ruas. Respirei fundo e apertei a pequena faca que eu havia renovado, afiada como no dia em que foi feita. Era hora de ir. Sair da loja foi mais tranquilo do que imaginei. Usei um emaranhado de vielas para desviar da maioria. Quando topei com um solitário, esmaguei uma lata cheia de refrigerante que acabara de renovar contra ele. E enquanto cambaleava, terminei com a faca. Meu destino era o condomínio Blue Bay, na Zona Oeste, um complexo residencial de alto padrão bem conhecido. Com um sistema de segurança sólido e muros altos e grossos, deveria ter segurado nos primeiros dias do apocalipse. Mais importante, meus pais moravam lá. Quando a catástrofe começou, eu estava na escola e perdi contato com eles. Encontrá-los era o único motivo que me fazia seguir em frente. Mas a estrada até a comunidade Bahia Azul foi muito mais difícil do que eu imaginara. A cidade tinha simplesmente desabado. Veículos abandonados entupiam todas as estradas principais. Pelo caminho, testemunhei horrores demais, confrontos violentos por restos de suprimentos. Naquele instante, entendi com clareza dolorosa que a traição da Lily talvez fosse só a parte menor de um mundo bem mais cruel. Aqui, a humanidade já havia se desfeito. Na noite do 3º dia, finalmente alcancei o perímetro externo da comunidade Bahia Azul. Os altos portões de ferro estavam bem fechados e silhuetas tênues faziam guarda nas muralhas. De fato, tinha virado um reduto de sobreviventes. Fiquei observando de longe por um bom tempo. Entrar significava passar pela triagem deles, então reorganizei a mochila, escondendo a maior parte dos suprimentos num túnel de drenagem oculto, ficando apenas com 2 garrafas de água e um pacote de bolachas. E me fiz passar por um refugiado comum rumo ao portão. Alto, quem está aí? Um grito agudo veio da muralha acima. Levantei as 2 mãos e olhei para cima, mostrando um rosto coberto de poeira e sujeira. Sou morador daqui. Meu nome é Evan Lin. Minha unidade fica no prédio 17. Prédio 17, Evan Lin. A pessoa lá em cima ficou em silêncio, aparentemente checando pelo rádio. Um momento depois, o portão de ferro se abriu só de leve e um homem saiu segurando um cano de aço com o rosto fechado de desconfiança. Fala, disse ele seco.
Tirei meu documento, pronto e à mão, e o entreguei. Ele conferiu, depois me avaliou dos pés à cabeça. Só você? Onde estão seus suprimentos? Abaixei a cabeça, a voz com o timbre certo de medo sufocado. Levaram tudo de mim pelo caminho. Isso é tudo que me resta. O homem franziu a testa, parecendo cético, mas diante do meu corpo magro e da aparência lastimável, acabou baixando a guarda. Entre. Lembre-se das regras. Todos os recém-chegados devem entregar metade dos suprimentos para a distribuição comunitária. O peito apertou com aquilo, mas por sorte eu havia me prevenido. Assenti obediente e entreguei uma garrafa de água e metade do pacote de bolachas. O homem pegou, um lampejo de desprezo cruzando o olhar, mas mesmo assim acenou e me deixou passar. Já dentro, a cena me trouxe algum alívio. Tenso, claro, mas pelo menos havia ordem. Gente fazia rondas, outros reforçavam as defesas, e mulheres e crianças estavam abrigadas juntas no centro comunitário. Esse lugar era como uma ilha no apocalipse, temporariamente isolada do sangue e do caos lá fora. Me contou uma mulher responsável pelas inscrições. A comunidade agora era dirigida por alguém chamado Chefe Liu, o ex-síndico. Depois do apocalipse, ele despertou uma habilidade do tipo Terra e organizou uma equipe de segurança para proteger todo mundo. Cada morador recebia uma ração diária conforme seus pontos de contribuição. E quem quisesse mais tinha que entrar na patrulha ou na logística. Usei a saúde frágil como desculpa e, por enquanto, fiquei fora de qualquer grupo. Minha prioridade imediata era achar meus pais, mas quando corri ansiosa até a nossa porta, encontrei a porta de segurança arrombada e o apartamento revirado. Meu coração afundou. Entrei correndo, gritando por mãe e pai, e só o silêncio mortal me respondeu. Uma fina camada de pó cobria a mesa de centro. Eles já deviam estar fora há vários dias. Havia sinais de luta no chão, porém sem sangue. Uma pequena misericórdia num quadro de desespero. Desabei no chão, tomada por um desamparo e um medo que nunca tinha sentido antes. Não fazia ideia de onde procurá-los. Justo ali, perdida e vazia, passos ecoaram do lado de fora e uma voz zombeteira chamou. Ora, ora, parece que deixamos um pra trás. Levantei a cabeça num sobressalto. 2 homens bloqueavam a entrada. O da frente era careca, me avaliando com um sorriso predatório. Eu o reconheci. Era um dos tenentes do chefe Léo, Escorpião. Escorpião lambia os lábios, me olhando como se eu fosse um pedaço de carne na tábua. O dono registrado deste apartamento acumulou uma dívida com o chefe Léo alguns dias atrás. Foram expulsos. Este lugar agora é nosso. Meus olhos se estreitaram. O que fizeram com meus pais? Relaxa, a gente só os expulsou. É o que acontece com gente inútil no apocalipse. Mas você parece ter luta dentro de si. Fica por aqui, faz uns favores pra gente e talvez a gente te deixe comer. Eu fui tão ingênua, achando que este lugar era um refúgio seguro. Virou igualzinho. Os fortes caçam e os fracos viram presa. Enquanto se aproximavam, minha mão foi discretamente ao bolso lateral da mochila, onde uma faca de frutas recém-afiada me esperava. Mas justo quando me preparei pra lutar, uma voz feminina fria e firme cortou do batente. Baixem as armas. Escorpião e seu comparsa ficaram imóveis. Ao ver quem era, os sorrisos maldosos desapareceram, substituídos na hora por sorrisos bajuladores. A mulher na porta vestia todo um traje de combate preto, levava um sabre-tangue na cintura, ainda com sangue escuro grudado na lâmina. E atrás dela estavam vários membros do pelotão igualmente formidáveis. Eu a reconheci. Ela era Lena, capitã do pelotão Faca Afiada, a unidade mais elite da equipe de segurança. Diziam que ela havia despertado uma habilidade rara chamada Precisão, de poder impossível de medir, e que era a arma de confiança do chefe Léo. Lina ignorou totalmente Scorpion, fixou o olhar em mim e perguntou baixinho, o que está acontecendo aqui? Agarrei a tábua de salvação. Eles estavam tentando me roubar. A expressão de Scorpion mudou. Ele se atrapalhou para explicar. Comandante, não acredite nas mentiras dele. Os pais dele deviam pontos de contribuição. Só viemos cobrar. Desde quando cobrar uma unidade exige 2 caras bloqueando a porta? A voz dela era baixa, mas tinha uma autoridade inconfundível. Saiam agora! Scorpion parecia um condenado perdoado. Agarrou o parceiro e saiu correndo. Com a ameaça se afastando, a tensão fugiu do meu corpo e eu quase caí. Lena me lançou um olhar, uma leve carranca. Fique longe dessa gente. Ela disse aquilo como aviso, não convite, e se virou para ir embora. Chamei por ela rápido. Comandante Lena, a senhora sabe para onde mandaram meus pais? Eles se chamam Frank e Susan Lin. Lina pensou por um momento, lembro deles. O chefe Léo abandonou todo mundo que não podia trabalhar ou lutar. Os idosos, os fracos, os doentes. Numa fábrica abandonada fora do portão norte. Ele chamava aquilo de deixar que se virassem sozinhos. Meu peito apertou com força. Uma fábrica abandonada. Sem comida, sem proteção. Era praticamente uma sentença de morte. No momento em que Lina se foi, fechei a porta. Eu tinha que ir até aquela fábrica. Eu precisava encontrar a mãe e o pai, mas primeiro tinha de me armar. Tirei uma barra de chocolate da mochila, engoli em 2 mordidas para recuperar a energia, e então olhei para o cano de aço que Scorpion havia deixado no chão. Enferrujado, até um pouco amassado, pressionei a mão contra ele. Recarregar. Um cano de aço novinho apareceu na minha mão, brilhando com um brilho metálico frio. Isso não bastou. Corri até a cozinha e achei o antigo kit de sobrevivência do meu pai, com uma pá de trincheira multiuso, um machado de sobrevivência, uma faca de combate, todas embotadas por anos sem uso. Renovar. As 3 lâminas instantaneamente voltaram ao fio de navalha que tinham no dia em que foram forjadas. Quando a noite caiu, eu escorreguei pela brecha entre os turnos de patrulha e me arrastei até o portão norte. Estava bem mais deserto que a entrada principal. Apenas 2 guardas bocejando no posto. Eu não os mexi. Em vez disso, achei um ponto cego nas câmeras e usei uma corda recém-renovada para escalar o muro de mais de 3 metros sem suar.
Do outro lado, só havia desolação. Ao longe, a silhueta de uma fábrica se impunha, como uma besta silenciosa de aço. O ar federava a podridão. Em algum ponto escuro, zumbis gemiam. Apertei meu cano de aço, agachei e corri rumo à fábrica. Mas quanto mais eu me aproximava, mais zumbis havia. Me encolhi atrás de um muro em ruínas e vi pelo menos uma dúzia de zumbis amontoados no portão da fábrica, atraídos por algo lá dentro, batendo os corpos nas portas de ferro seladas. De trás daquelas portas vinham gemidos e gritos abafados. Meus pais estavam lá dentro. O pânico queimou em mim, mas a razão me conteve. Eu não podia entrar às cegas. Vasculhei a área e avistei uma fileira de janelas altas na lateral da fábrica, a uns 4 metros do chão. Aquilo podia ser minha entrada. Decidi na hora. Me movi, peguei uma pedra solta e atirei com toda a força contra um carro abandonado na rua. A pedra estourou o vidro com um estalo seco, os zumbis no portão caíram na isca, virando-se devagar e cambaleando rumo ao som. Aproveitei o momento, corri até a parede da fábrica, puxei a corda, amarrei um gancho de escalada numa ponta e o arremessei com força. O gancho agarrou firme no peitoril. Respirei fundo, subi mão por mão, me puxei pela janela e caí lá dentro. Era um enorme piso de produção, máquinas enferrujadas e peças espalhadas por todo lado, com só finos feixes de luar entrando pelo teto quebrado. Do outro extremo do galpão vinham choros e discussões abafadas. Segui os sons, movendo-me com cuidado no escuro. Num canto, barricados por maquinário quebrado, encontrei dezenas de sobreviventes. A maioria era idosa ou criança. Reconheci meus pais na hora. Estavam encolhidos no canto, minha mãe agarrando os joelhos e chorando em silêncio, enquanto meu pai a segurava apertado, sussurrando conforto. Meus olhos ficaram vermelhos de imediato. Chamei por eles, a voz falhando. Todo mundo se assustou e virou de uma vez. Mãe e pai ergueram a cabeça num estalo, e no instante em que me viram, o choque virou uma alegria avassaladora. Mãe soltou um grito e correu em minha direção. Nós três, neste apocalipse sem esperança, nos abraçamos com força. A alegria do reencontro varreu todo medo e qualquer traço de desespero, mas o momento foi interrompido por uma voz áspera. Ei, de onde você veio? Um homem com uma longa cicatriz no rosto avançou com um grupo de rapazes musculosos atrás dele, claramente o manda-chuva. Os olhos dele se fixaram na minha mochila volumosa, ardendo de cobiça. Impressionante, moleque. Veio aqui sozinho? O que tem na mochila? Mostra aí. Fiquei na frente dos meus pais e o encarei friamente. É minha. Scar deu uma risadinha curta e desprezível. Nada aqui pertence a ninguém. Tudo é meu. Entrega a bolsa se for esperto. Então ele brandiu o cutelo devagar, a ameaça óbvia sem precisar dizer mais. A gangue se aproximou, cercando como lobos. Os idosos e os fracos, largados ali, observavam em silêncio, furiosos, mas impotentes. Os olhos deles se encheram de pena impotente por mim. Meu pai me puxou para trás e forçou um sorriso para Scar. Senhor, meu filho não sabe como as coisas funcionam aqui. Tem só um pouco de comida na bolsa. Pode levar tudo, só não o machuque. Tarde demais, Scar debochou, o rosto torcendo em crueldade. Não quero só a bolsa, quero a vida. Pegue, não o machuque. Tarde demais, sibilou cicatriz, sua cara retorcida. Não quero mais a bolsa, quero a vida dele. As palavras mal saíram antes de ele se jogar. Meus olhos se esfriaram, não recuei. Avancei e cravei o tubo de aço no pulso dele com um ângulo preciso. Um estalo ressoou. O pulso de cicatriz se dobrou grotescamente. Todos congelaram. Ninguém esperava que o garoto magro lutasse. Cicatriz suou frio de dor, sua cara retorcida de raiva. Você se atreve a me bater? Peguem ele, todos, farei ele desejar a morte. Sua gente saiu do choque e me atacou, gritando. Lancei a mochila pros meus pais e levantei o tubo. Um me lançou um porrete, me virei, movi o pulso e cravei o tubo no ponto fraco dele. Agarrou o pulso quebrado, me fitando com choque e fúria. Quem é você? Você é um usuário de habilidade? Não respondi. Apenas o encarei com olhos frios e sem piscar. Cada gota de sofrimento que suportei nesses meses de apocalipse incendiou-se naquele instante, virando uma fúria voraz. Saiam daqui ou morram. A ferocidade na minha voz calou o galpão. A expressão de Scar vacilou. Ele não esperava bater numa parede dessas. Mas enquanto ficávamos em impasse, as portas de ferro da fábrica soltaram um estrondo. Depois outro. Depois outro. A multidão entrou em pânico. Os zumbis estão arrebentando o portão. O que está acontecendo? Por que eles surtaram assim? O medo correu pela plateia como praga. Até Scar se esqueceu de mim. Ele e a turma se jogaram contra as portas, empilhando entulho para mantê-las fechadas. Mas havia zumbis demais. As portas se deformavam com os impactos, o ferrolho gemendo, podia ceder a qualquer segundo. O desespero tomou conta de todo mundo. Meus pais tremiam ao meu lado, apertando minha mão. Olhei para as portas. Ferro velho, completamente enferrujado. Uma ideia ousada surgiu na minha cabeça. Peguei o cano de aço e caminhei até as portas, todos os olhares da sala me acompanhando incrédulos. O que você tá fazendo? Você é louco? Gritou um dos homens de Scar por trás da porta. Ignorei e apoiei a mão na superfície fria e enferrujada. Então, diante dos olhos incrédulos de todos, um milagre aconteceu. As portas amassadas começaram a se alisar como se o tempo estivesse voltando, cada amassado desaparecendo, a estrutura torta endireitando-se até ficar perfeita. Num instante, um portão de aço reluzente ergueu-se diante deles, novo em folha e imóvel. Os zumbis lá fora bateram com força, mas ele não cedeu, absorvendo cada pancada com um baque surdo e profundo. O galpão inteiro caiu num silêncio mortal. Todo mundo me olhou sem saber o que dizer. A boca de Scar ficou escancarada, a dor no pulso esquecida. Ele apontou pra mim, gaguejando. Sua habilidade é de reparar? Nem me dei ao trabalho de responder. Puxei a mão de volta e o encarei com frieza.
No Apocalipse, poder era a única moeda que importava. A dureza que eu mostrei, somada ao que acabavam de ver, destruiu por completo os nervos de Scar. Ele me olhou e a ganância em seus olhos se foi, trocada por um medo profundo e inconfundível. Chefe, eu não fazia ideia com quem estava lidando. Eu estava cego, pelo amor de Deus, não me julgue por isso. Não disse nada, fui até meus pais, minha mãe me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. Um misto de orgulho, preocupação e como se não reconhecesse bem a pessoa à sua frente. Peguei na mão dela e dei um olhar que dizia que estava tudo bem. Mãe, não tenha medo. Eu estou com você. Aí peguei na mochila e tirei um prato de arroz que esquenta sozinho, uma salsicha e uma garrafa de água limpa, e entreguei. Mãe, pai, comam alguma coisa primeiro. O cheiro da comida puxou todos os olhares do cômodo num instante. Os sobreviventes, que não comiam sabe-se lá há quanto tempo, encaravam a comida nas mãos dos meus pais, engolindo alto, com os olhos vazios de fome. O Scar e a turma ficaram praticamente boquiabertos. Num mundo onde comida vale mais que ouro, eu tinha produzido tudo aquilo sem nem piscar. E isso os abalou mais do que quando consertei o portão. Quando acabou, olhei de novo para o Scar. A partir deste momento, eu mando aqui. Minha voz estava calma, mas alcançou todos os cantos da sala. O rosto do Scar deu um tique, então devagar ele abaixou a cabeça. Assumir a fábrica foi mais tranquilo do que eu esperava. Diante de poder absoluto e suprimentos aparentemente ilimitados, qualquer autoridade que o Scar quisesse desabou na hora. Não os expulsei. Mão de obra também é recurso. Coloquei-os em vigílias e nas operações de limpeza de zumbis ali perto, enquanto eu cuidava da comida e da logística. Todo dia eu me trancava numa sala privada, fingindo fazer inventário, enquanto na real repunha comida e todo o suprimento essencial a todo vapor. Quando caixa após caixa de mantimentos frescos apareceu diante deles, todo mundo me olhou com admiração. Todos supuseram que eu tinha algum tipo de habilidade espacial, uma dimensão extra cheia de estoques, comida suficiente e um abrigo seguro. Os sobreviventes foram voltando à vida devagarinho. Sob minha gestão, a fábrica abandonada virou um lugar organizado e eficiente. Minha mãe e meu pai viraram meus ajudantes de confiança, cuidando das pessoas e distribuindo suprimentos. Eles reencontraram dignidade e um propósito entre o grupo, e o ânimo deles melhorava a cada dia. Tudo caminhava na direção certa. Mas ainda havia algo me corroendo. Chefe Léo, o ex-síndico da comunidade Blue Bay, que havia deixado idosos indefesos como meus pais se virarem sozinhos, essa dívida seria cobrada, cedo ou tarde. Além disso, as defesas e as condições de vida da comunidade Blue Bay eram muito superiores a esta fábrica caída aos pedaços. Eu queria dar aos meus pais e a todos que me seguiram um lar de verdade, algo mais estável e seguro. Era hora de ir cobrar satisfações do chefe Léo. Uma semana depois eu já estava totalmente pronto. Usando meu poder de renovação, restaurei cada veículo elétrico abandonado da fábrica ao estado original, totalmente carregado, e renovei dezenas de macacões de proteção novos, capacetes de segurança e botas com biqueira de aço. Para armas, além de canos de aço e machadinhas, mandei o pessoal transformar o aço da fábrica em dezenas de lanças bem afiadas. Quanto ao Sky e seu círculo mais próximo, agora eram totalmente leais a mim. Eu os mantinha alimentados e bem vestidos. No Apocalipse, aquilo era uma dívida maior que a própria vida. Escolhi as 20 pessoas mais fortes, com Scar entre elas. Antes de partirmos, olhei para o time reunido e disse simplesmente: não vamos lá implorar, vamos recuperar o que sempre foi nosso. Bahia Sul. Tem paredes sólidas, casas confortáveis e vamos construir um lar de verdade lá. Todo mundo que está comigo, entrem. Nenhuma pessoa hesitou. Depois de tudo que me viram fazer, a confiança deles em mim era absoluta, quase cega. Um comboio de 20 veículos, movendo-se com propósito, rumou para a comunidade Bahia Azul. Quando chegamos ao portão norte, os guardas no muro já nos haviam avistado. Encararam nosso comboio bem equipado, visivelmente desconcertados. Scar, você não tinha sido expulso? O que você está fazendo de volta aqui? Scar, agora meu fiel braço direito, endireitou-se e respondeu com total confiança. Estamos aqui para negociar uma parceria com o chefe Léo. Parceria com vocês? O guarda bufou. Foi então que eu saí do veículo e fui para a frente. Diga ao chefe Léo, falei com calma, que Evanlin voltou. O guarda não me conhecia, mas ao me ver no centro do grupo, percebeu que eu não era alguém a ser desprezado e após um breve silêncio chamou pelo rádio. Logo o portão norte se abriu e o chefe Léo saiu com um grande séquito atrás, incluindo Lena, captando o esquadrão Lâmina Afiada. O chefe Léo era um homem corpulento na casa dos 40, com olhos afiados e arrogantes. Ele avaliou nosso comboio, nosso equipamento novo, nosso aspecto bem alimentado, e uma centelha de ganância passou pelo rosto dele. Ora, se não é o jovem Evanlin, faz dias que não te via. De onde surgiu toda essa boa sorte? Vamos evitar conversinha fiada, chefe Léo. Estou aqui para transferir meu pessoal para a comunidade Bahia Azul. O chefe Léo reagiu como quem ouviu a piada do século, soltando uma gargalhada trovejante. Evan, acordou com o pé esquerdo? A comunidade Bahia Azul é meu território. Que te dá o direito de entrar? Eu estalei os dedos. Atrás de mim, Scar ergueu uma caixa e a abriu, cheia de biscoitos prensados, selados de fábrica, todos novinhos. A risada do chefe Léo morreu no ar. Atrás dele, os guardas prenderam a respiração. A comunidade Bahia Azul tinha defesas fortes, mas era superpovoada e vivia em falta de comida. A cota diária mal dava um pedaço de pão escuro. Onde você conseguiu toda essa comida? Vocês não precisam saber de onde veio, só pergunto uma coisa. Acordo ou não? Os olhos do chefe Léo oscilaram. Que tipo de acordo você propõe? Simples. Meu pessoal entra. Nós fornecemos uma parte da comida. Vocês cuidam da segurança. Congestionamos a comunidade. Nesse momento, o chefe Léo escureceu a expressão. Garoto, que apetite é esse que você tem? Eu sou o líder desta base. Por que diabos eu dividiria o poder com um ninguém que apareceu do nada? Esses são os meus termos. Se não aceitarem, vamos tomar a força. Tomar a força? Com suas 20 pessoas? Lena.
Ao seu comando, Lena e cada membro do Esquadrão Lâmina Afiada avançaram em uníssono, uma onda de intenção letal desprendendo-se deles como um vento gelado. O Esquadrão Lâmina Afiada era a carta na manga de Blue Bay. Cada membro ali era um usuário de habilidade endurecido pela batalha. Meu pessoal se enrijeceu imediatamente, só eu não recuei. Olhei pra Lina, a mulher que já tinha me ajudado antes. Ela me encarava de volta. Havia curiosidade e surpresa nos olhos dela. Comandante Lina, você realmente acha que não conseguimos entrar? Lina ficou quieta por um momento, então ela disse: Sr. Lin, você é claramente capaz, mas a comunidade Blue Bay tem 200 seguranças. Entrar à força não vai acabar bem pra você. Foi um aviso sincero. O chefe Léo sorriu com satisfação. Ouviu isso? Não force a sorte. Entreguem toda a comida e talvez eu deixe você e seus pais entrarem como moradores comuns. Quanto ao seu pessoal, mandem eles de volta de onde vieram. Então essa era a resposta dele. Engolem todos os meus suprimentos e expulsam todo mundo leal a mim. Que plano, hein? Sorri. Parece que as conversas terminaram. Lentamente levantei a mão direita e apontei para a torre residencial mais alta atrás deles. Olhei-os nos olhos e disse, palavra por palavra, dou a vocês uma última chance. Deixem-me entrar ou eu faço aquele prédio desaparecer. Minhas palavras mergulharam a cena num silêncio sinistro. Depois, explodiu em risadas ensurdecedoras. O chefe Léo riu até os olhos lacrimejarem. Lena, tá ouvindo? É a coisa mais engraçada que eu vi o ano todo. Mas Lena não riu. Ela só me encarou com a expressão grave e indecifrável. Algo dizia a ela que eu não estava brincando. E eu não estava. Deixei o sorriso desaparecer e comecei a contagem regressiva em voz alta. O sorriso do chefe Léo congelou. As risadas morreram. As pessoas trocaram olhares, um desconforto rasteiro se espalhando. Aquela torre de 30 andares era o marco da comunidade Blue Bay, e onde moravam a maioria das famílias da equipe de segurança. Quando contei regressivamente até 1, o chefe Léo finalmente rugiu, todo bravata e sem coragem. Você está blefando, derrubem-no. Mas já era tarde demais. No instante em que terminei de contar e libertei minha habilidade, não afoquei num objeto a 1 metro, e sim empurrei seu alcance ao limite absoluto num piscar de olhos. Apontei para a torre a 100 metros e sussurrei na mente. Atualizar. O mundo ficou em silêncio como se alguém tivesse apertado o mudo. Diante dos olhos de centenas de espectadores horrorizados, a torre de 30 andares começou a cintilar violentamente como uma TV perdendo o sinal, seu contorno borrando, tornando-se translúcida. Em apenas 1 segundo, todo o edifício e tudo dentro simplesmente deixaram de existir. Só restou uma fundação nua, vazia, como se nunca tivesse existido. Cada rosto na multidão congelou, expressões presas num choque mudo e num terror sem palavras. Os homens do chefe Léo se romperam por completo, largaram as armas e correram gritando em todas as direções, como se estivessem fugindo do fim do mundo. O próprio chefe Léo desabou no chão, a face cinzenta, lábios tremendo, incapaz de proferir uma única palavra. Seus 200 seguranças, seu maior orgulho, ruíram num instante como castelo de cartas. Lena e o Esquadrão Lâmina Afiada não se quebraram, mas cada rosto estava marcado por choque e assombro, sem saber o que dizer. A mão que empunhava seu sabre-tanque tremia levemente. Ela me olhou, e o olhar dela mudou por completo. Não mais o de uma sobrevivente capaz, mas o de alguém que contempla um deus caminhando entre os homens. Abaixei lentamente a mão e fui até onde o chefe Léo jazia desfalecido no chão. Ele me fitou como quem encara um monstro, o corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. Agora minha gente pode entrar? O chefe Léo assentiu freneticamente e se atirou pro lado, abrindo passagem. Eu não lhe dirigi outro olhar, virei-me para encarar Scar e os demais, igualmente pasmos. Avancem. Minha equipe saiu do trânsito imediato. Olharam para mim com um fervor que beirava a adoração, e não hesitaram. Sabiam que eu era forte, mas jamais imaginaram algo assim. Apagar um prédio inteiro. Que poder era esse? Com um líder assim, sobreviver ao apocalipse deixou de ser dúvida. Nosso grupo avançou, todos os olhares da comunidade azul nos seguindo em um silêncio reverente. Enquanto entrávamos, ninguém ousou nos enfrentar. Lena e o Esquadrão Lâmina Afiada deslizaram silenciosos atrás, como se nos escoltassem. Soube, a partir daquele dia, que a comunidade Blue Bay tinha um novo dono. A primeira coisa que fiz depois de me mudar foi acertar as contas. O chefe Léo e seu círculo íntimo, os que intimidavam e exploravam todo mundo, foram trancados. Eu não os matei. Eu simplesmente lhes tirei as habilidades. Minha capacidade de renovação, depois de evoluir, podia agora ser aplicada a seres vivos. Eu podia renovar o corpo de uma pessoa, restaurando a sua condição mais saudável, e naturalmente também podia renovar o núcleo de habilidade, revertendo ao estado original antes do despertar. Quando o chefe Léo deixou de ser um usuário de habilidade tipo terra e virou um homem comum sem poderes, seu espírito se quebrou por completo. Quanto a Lena e ao Esquadrão Charblade, escolhi trazê-los para o meu lado. Eram lutadores de verdade, com a integridade intacta, algo raro no apocalipse. Diante da Lena, renovei um sabre-tanque cuja lâmina estava lascada e empenada de tanto lutar. Depois renovei uma caixa de antibióticos quase vencidos, deixando-os como novos, como se saíssem da fábrica. Lena viu tudo aquilo e finalmente entendeu. Minha habilidade não era espacial, nem era restauração. Era algo que ela não conseguia compreender, um poder que operava no nível das próprias leis da natureza. Ela ficou em silêncio por muito tempo, então inclinou a cabeça para mim. O Esquadrão Charblade, a partir de hoje, fica sob seu comando. Com o Esquadrão Charblade sob meu comando, eu realmente tinha a comunidade Blue Bay nas mãos. Estabeleci novas regras. Todos, com ou sem habilidades, receberiam comida em troca de contribuir com seu trabalho. Com suprimentos ilimitados, conquistei a lealdade das pessoas rápido. Ao mesmo tempo, eliminei todo elemento nocivo da comunidade. Sob minha liderança, a comunidade Blue Bay foi transformada, vibrante e cheia de vida. Meus pais assistiram a tudo com orgulho e alívio silencioso. Eles nunca perguntaram qual era realmente a minha habilidade. Só sabiam que o filho havia crescido e se tornado alguém em quem todos podiam confiar. Quando a base passou a funcionar bem, comecei a me fazer uma pergunta mais profunda. Qual era o verdadeiro limite da minha habilidade?
Renovar macarrão, renovar um prédio, eu poderia renovar uma pessoa viva? Encontrei um membro da equipe de segurança que havia sido arranhado por um zumbi durante a luta e já começava a se transformar. Todos achavam que ele não tinha salvação. Mandei todo mundo sair, fechei a porta e pus minha mão na testa dele. Uma luz branca e suave o envolveu. Seus gritos agonizantes foram se apagando devagar. A mutação recuava a olho nu. Vi suas feridas se fecharem e uma tempestade de emoções me atravessou. Eu consegui. Restaurei o corpo dele ao estado original antes da infecção. Isso significava que o vírus zumbi não era mais uma sentença de morte, não enquanto eu estivesse aqui. A descoberta me deixou muito mais empolgado do que destruir um prédio inteiro. Se eu conseguisse curar o vírus zumbi, isso queria dizer que eu poderia salvar mais gente? Talvez até acabar com o próprio apocalipse, um plano grandioso começou a se formar em mim. Mas antes de tudo isso, eu tinha uma questão pessoal pra resolver. Chamei a Lina e perguntei se ela tinha informações recentes sobre um grupo de sobreviventes chamado Inferno, liderado por Blaze, um usuário de pirocinese nível D no auge, e para onde minha ex-namorada Lily havia ido. Lena puxou um mapa e apontou para um grande supermercado na Zona Leste. Segundo nossos informantes, eles tomaram aquele local, a maior facção da Zona Leste. O líder é Blaze, um usuário de pirocinese nível D no auge. Um brilho frio cruzou meus olhos. Amanhã vamos fazer uma visita aos nossos vizinhos. No dia seguinte, levei apenas Lina e o esquadrão Lâmina Afiada. Dirigimos um jipe blindado reforçado direto pela cidade e paramos em frente ao supermercado. O supermercado havia sido transformado numa fortaleza sólida. Guardas armados faziam vigília nas paredes. Nossa chegada os deixou em alerta imediato. Quem está aí? Identifiquem-se. Lena se inclinou para fora e falou alto e claro. Base Blue Bay. Evan Lin está aqui para visitar o líder da base Inferno, Blaze. Os guardas claramente nunca tinham ouvido meu nome antes, mas Base Blue Bay, isso eles conheciam. Após uma breve espera, as portas se abriram. Um homem de jaqueta vermelha de couro saiu, e logo atrás dele, com um sorriso bajulador, estava Lily. Alguns meses tinham se passado e Lily claramente estava muito bem. Ela me viu, piscou e um sorriso de desprezo se espalhou pelo rosto. Ah, olha só quem apareceu. Ivan Lin. O que foi? Não conseguiu se virar lá fora e voltou rastejando para se juntar ao inferno. Ela ainda me via como o mesmo inútil patético que tinha deixado para trás. Blaze me avaliou, e quando seus olhos pousaram em Lena e no esquadrão Lâmina Afiada atrás de mim, um lampejo de desconfiança cruzou seu rosto, logo soterrado pelo desprezo. Base Blue Bay? Nunca ouvi falar. Não recebemos andarilhos. Por educação, já que nós todos sobrevivemos, larguem o veículo e os suprimentos e vão embora, disse ele com uma arrogância de tirar o fôlego. Na cabeça dele, sua pirocinese classe D o tornava intocável. Lily montou na onda dele, se juntando com alegria maldosa. Tá ouvindo, Evan? Pelo velho tempo, tô avisando, não mexe. Do jeito que você está, nem serve pra calçar os sapatos do Blaze. Olhei pra aquela carinha presunçosa e mesquinha dela e ri. Lily, lembra do copo de miojo vazio que você me atirou? Lily piscou, confusa. Ela não fazia ideia porque eu puxava esse assunto. Que copo de miojo? Não lembro. Lembra disso? Sai daqui, você está atrapalhando. Meu sorriso sumiu, meus olhos ficaram frios. Você não lembra? Eu lembro perfeitamente. Vim aqui hoje pra te fazer engolir isso. Lily reagiu como se tivesse ouvido a maior bobagem da vida, apontando pra mim e caindo na gargalhada. Evan, você perdeu a cabeça? Me obrigar a comer um copo de miojo? Em que base? Blaze cruzou os braços e torceu o lábio. Palavras grandes vindo de um ninguém. Acho que vou ter que te ensinar direitinho o quanto esse erro dói. Antes que as palavras sumissem, uma bola de fogo incandescente se formou na palma da mão dele, emanando um calor tremendo. A equipe das lâminas já se pôs em posição defensiva. Só Lina e eu ficamos completamente imóveis, observando a bola de fogo na mão dele. Balancei a cabeça. É só isso? Patético. Levantei a mão, a bola de fogo rugindo na palma de Blaze apagou como vela ao vento. Com um sopro suave, ela simplesmente desapareceu. O sorriso de Blaze congelou. Ele olhou para a palma vazia sem acreditar. O que foi isso? Cadê meu fogo? Tentou invocar de novo, mas nem um tremeluzir apareceu. A tão estimada pirocinese grau D dele tinha sumido. O quê? O que você fez comigo? Blaze apontou um dedo trêmulo para mim, a voz quebrando de pânico. Não respondi, apenas olhei para Lily, que estava pálida de medo. Agora em que base? Os lábios de Lily tremiam, toda a cor havia sumido do rosto. Ela não entendeu completamente o que acontecera, mas tinha visto com os próprios olhos que o poder aterrorizante de Blaze simplesmente parou de funcionar na minha frente. O medo lhe arrancara toda a fala. Lena a pegou pela gola e a deixou aos meus pés. Ela caiu de joelhos, soluçando e implorando entre lágrimas e ranho. Olhei para o espetáculo e não senti nada. Meti a mão no bolso e puxei algo. Um copo de miojo amassado, sabor carne, exatamente igual ao que ela me arremessou. Eu tinha guardado aquilo todo esse tempo. Na minha mão, o copo vazio virou num instante um copo novo e lacrado de miojo. Rasguei, despejei o bloco de macarrão e os sachês, deixando só a tigela de papel vazia, que coloquei diante da Lily. Lily encarou a tigela vazia no chão. O rosto dela estava pior que o de um cadáver. Ela sabia que eu não estava brincando. Com as mãos trêmulas, pegou a tigela e, com todo mundo olhando, forçou-se a comer. Lágrimas e catarro escorriam pelo rosto dela. Blaze viu a cena inteira e, enfim, entendeu que tipo de pessoa tinha provocado. As pernas dele cederam e ele também caiu de joelhos. Eu não olhei para ele. Mantive os olhos em Lily, observando em silêncio até que ela engolisse cada pedaço da tigela, plástico incluído. A queda da base do inferno foi ainda mais simples do que eu esperava. Com o líder quebrado e os usuários de habilidade apavorados com o que eu podia fazer, eles se renderam quase sem resistência. Eu fundi as duas bases. A base Blue Bay virou a facção de sobreviventes mais poderosa da metade leste da cidade.
Com a questão da Lily finalmente resolvida, coloquei toda a minha energia no desenvolvimento da base e em pesquisar os limites da minha habilidade. Se vazasse que eu podia curar o vírus zumbi, isso abalaria o mundo todo. Até eu ficar forte o bastante para me proteger, esse segredo tinha de ficar enterrado. Montei um laboratório médico secreto, administrado pelos meus pais, dedicado a tratar os infectados que ainda podiam ser salvos. Cada pessoa que eu curava ficava profundamente grata e virava um apoiador devoto. Minha influência cresceu como bola de neve, expandindo sem que muita gente percebesse. Pelo caminho, encontrei outras facções de sobreviventes. Aos aliados ofereci suprimentos e apoio. Aos inimigos não dei misericórdia. O nome Evanlin virou lenda. Alguns me chamavam de Deus que salvava vidas. Outros me chamavam de demônio que as tirava, mas por mais que falassem, ninguém podia negar uma verdade. Eu estava no topo deste apocalipse. No 5º ano, a Base Blue Bay havia se transformado numa cidade imensa de 100 mil habitantes. Tínhamos defesa completa, agricultura autossuficiente e uma sociedade funcionando com ordem restaurada. Aqui as pessoas voltaram a sorrir, e eu, criador e guardião dessa cidade, raramente aparecia em público. A maior parte do meu tempo era passada no topo da torre mais alta, no centro, observando tudo o que eu havia construído. Minha habilidade evoluíra a muito além do reconhecimento, eu não precisava mais tocar em nada. Podia revitalizar tudo ao alcance da minha visão, transformar um terreno árido em fértil e purificar uma fonte de água contaminada, tornando-a limpa. Meu poder aproximava-se cada vez mais do de um verdadeiro deus. Lena era agora a comandante suprema da Cidade da Esperança. Ela ficou atrás de mim e deu seu relatório. Meu senhor, a Horda Zumbi do Oeste está se aproximando. No centro dela há algo que nunca vimos antes. Um zumbi mutante senciente, de rank S. Rank S é o nível máximo de catástrofe que o apocalipse pode produzir. Tem o poder de destruir cidades inteiras. Ao ouvir isso, meu olhar atravessou a imensidão. E eu o vi, uma maré negra de centenas de milhões de zumbis encobrindo o céu, e no centro, assentado num trono de ossos como um imperador, o mutante de rank S. Pareceu sentir meu olhar. Olhos carmesim encontraram os meus através da imensidão. Uma onda esmagadora de pressão psíquica veio até mim por cerca de 160 quilômetros. Lina soltou um gemido contido, o rosto ficando branco num instante. Mas eu apenas acenei de leve e a pressão se dissolveu. Pronto? Lena respirou fundo, olhos firmes e resolutos. A Cidade da Esperança está com o senhor até o fim. Eu sorri e balancei a cabeça. Não vamos cair. Virei-me e olhei para ela e para cada pessoa na cidade. Este apocalipse é hora de acabar. Saí sozinho da Cidade da Esperança e me coloquei sobre a muralha, de frente para a horda zumbi que parecia pronta para engolir o mundo. 100 mil cidadãos me observavam por telas gigantes dentro da cidade. Estavam tensos, assustados, mas acima de tudo confiavam em mim. O mutante de rank S soltou um grito capaz de dilacerar a alma e ordenou que a horda lançasse seu ataque total. Eu ergui lentamente os 2 braços, abertos, como se fosse abraçar o mundo inteiro. Todo mundo que assistia pensou, eu estava prestes a desatar um ataque que acabaria com o mundo. Mas estavam enganados. Não havia intenção assassina no meu rosto, apenas uma compaixão silenciosa. Minha habilidade nunca foi para destruir, foi para renascer. Fechei os olhos e liberei até a última gota do meu poder, sem segurar nada. Não mirando um único zumbi, nem uma única região, mas neste mundo inteiro quebrado, devastado e moribundo. O próprio tempo pareceu parar. Uma luz branca, vasta e suave, além de qualquer descrição, irradiou de mim e se espalhou pelo mundo inteiro. Onde tocou, os zumbis enfurecidos pararam. Seus corpos em decomposição começaram a sarar, seus olhos turvos clarearam e a violência e a sede de sangue no olhar deram lugar à confusão e à humanidade. A luz varreu a terra, e uma relva verde e tenra brotou pelo chão rachado e morto. A névoa cinza se dissipou, revelando um céu azul profundo que o mundo não via há anos. O mutante de classe S em seu trono de ossos observava seu próprio corpo mudar com horror crescente. Ele lutou com tudo o que tinha, mas não pôde impedir. Era a força de um poder enraizado nas próprias leis do mundo. No fim, ele também foi restaurado à forma humana, olhando para as próprias mãos, atônito. O mundo inteiro foi renovado. Toda pessoa infectada pelo vírus voltou ao normal. Toda a paisagem despedaçada pelo apocalipse renasceu. Era como se aqueles 5 anos de pesadelo tivessem sido só um sonho. Dentro da Cidade da Esperança havia um silêncio absoluto. Todos encaravam suas telas, vendo aquele milagre se desenrolar em descrença atônita. Ninguém sabia quanto tempo havia passado, até que uma pessoa desabou em lágrimas de alegria. Depois outra, até que um brado de comemoração sacudiu a cidade inteira e ecoou pelo mundo renascido. Chamavam meu nome. Eu estava sobre a muralha da cidade sentindo a brisa morna. Virei-me e vi Lina. Vi meus pais. Vi incontáveis rostos cheios de alegria e esperança. Sorri. O copo de miojo à minha frente podia ser reabastecido sem fim, e o mesmo valia para o mundo sob meus pés.